mais uma coisa, é o negão mais bonito que eu conheço. Amém, gente? Shalom, graças e paz. Tudo bem, gente? Obrigado pelas palavras, pastor Jacob. Eu fico assim, né? Ainda bem que ele me introduziu legal, porque vai me ajudar aqui na mensagem. Amém? Vamos ficar de pé? O Douglas está aqui, não? Você toca violão, não toca? Abre ali o violão ali para nós. Olhe para a pessoa do seu lado e diga assim: Deus tem uma palavra profética para a sua vida. Quantos creem? Segundo as instruções do pastor Jacob, faz assim com a tua mão: eu recebo essa palavra. Vocês têm Bíblia? Quem tem Bíblia? Levante assim a sua Bíblia e diga assim: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Hoje eu serei tocado pela palavra. E audaciosamente confesso que a minha mente está aberta, meu coração está receptível, e estou pronto para receber a indescritível, a indescritível semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Amém? Sabe corinho de fogo, irmãos? Vamos lá com Douglas aqui. Desde o dia que aceitei Jesus, a minha vida... Vamos lá, gente. Desde o dia que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Agora eu sou feliz. Vocês não sabem. Agora eu sou feliz, agora eu vivo bem com Jesus e mais ninguém. Com Jesus vai tudo bem. Amém desse carro? Ué, Douglas, eu pensei que você vinha na minha, que você foi assembleano. Como que você não conhece, cara? Quebrou meu filme agora. Muito obrigado, Douglas, muito obrigado. Muito obrigado, Douglas. Gente, vamos abrir a Bíblia bem rapidinho. 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. O preto está aqui, tá? Ah, está lá atrás. Glória a Deus, gente. Vamos começar do versículo 8. Hoje eu vou falar sobre sonhos e promessas. Amém? Sonhos e promessas. A Bíblia diz assim: sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, o qual reteve para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que esse que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Isso aqui é importante você guardar. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolher. E sucedeu que um dia ele chegou ali, recolheu-se àquele quarto e deitou. Então disse ao seu servo Geazi: chama esta sunamita. E chamando-a ela se pôs diante dele, porque ele tinha falado a Geazi. Dize-lhe, eis que tu nos tem tratado com todo desvelo. Que se há de fazer por ti? Haverá
alguma coisa que se fale por ti ao rei ou ao capitão dos exércitos? E disse ela, eu habito no meio do meu povo. Isso aqui é uma resposta, tá? Então disse ele, que se há de fazer por ela? E Geazi disse, ora, ela não tem filho, e o seu marido é velho. Por isso disse ele, chame-a. E chamando-a ele, ela se pôs à porta. E ele disse, a esse tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela, não, meu senhor, homem de Deus, não minta a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. Pai, esta é a tua palavra. Importa agora que eu diminua e que tu cresça. Senhor, ministra aos nossos corações, fala conosco. E que cada um de nós possamos aqui, meu Deus, trazer à existência novamente os sonhos que foram mortos. E porque possamos viver segundo o decreto da tua palavra, que é uma promessa nas nossas vidas, no nome de Jesus. Todos digam amém. Todos digam aleluia. Digam graças a Deus. E olha para o teu irmão que está do seu lado, na frente, e fala assim, hoje Deus vai falar com você. Pode se assentar. Eu já ministrei esse texto em várias circunstâncias, mas recentemente, no momento que eu estava com Deus, eu vi algo nesse texto. Obrigado. Eu vi algo nesse texto e eu quero compartilhar com vocês. Todos nós, na vida, temos muitos sonhos. Alguns que já aconteceu, alguns aqui espera acontecer, e outros que tiveram e morreu. Nós estamos em época de Copa do Mundo, né, irmãos? Não sei se vocês estão sabendo, né? Mas está tendo Copa do Mundo. E quando eu era menino de rua, porque eu fui criado em rua, não fui criado em apartamento, fui criado na rua. E os nossos sonhos de jovem naquela época era jogar a Copa do Mundo, era ser jogador de futebol. E alguns, como eu, sonhava pelo menos de ter uma camisa do Brasil. Que para minha época, 1980, era só quem tinha dinheiro. Então eu tinha muitos sonhos, muitos projetos. Eu acredito que você tem ou teve. E quando eu estava me deparando com esse texto e que o Senhor estava ministrando no meu coração, eu entendi que Deus queria me levar a um outro nível de entendimento sobre sonho. E eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre isso. Amém, gente? A primeira coisa que eu queria conversar com você sobre esse texto é que tem duas coisas aqui importantes. Que eles não caminham juntos, a não ser com uma intervenção poderosa e divina de Deus. Então, quando eu falo que o nosso tema hoje é sonho e promessa, é que são duas coisas diferentes. E nós vamos aqui ver nesse texto essas duas coisas. Porém, eu quero falar para você desse quarto. A Bíblia conta aqui e é muito importante que você entenda, sobre a definição desta mulher, essa sunamita aqui, a definição dela de quem
passava perto dela. Estão comigo ou não? Quem passava perto, ela definiu este homem com uma palavra. Quem era este homem? Ele era o quê? Vamos, gente. Você prestou atenção no texto? Quem era aquele homem que estava passando ali? Um homem santo de Deus. E eu gosto dessa palavra santo porque isso distingue de muita gente que vê as pessoas como alguém de Deus, mas não vê essa pessoa, o santo de Deus. Essa mulher viu isso. E nos dias de hoje, irmãos, a forma que as pessoas estão definindo, muitos líderes, pastores, líderes de célula, não importa, tem uma definição que às vezes anula aquilo que você tem de expectativa. Por exemplo, quando o pastor me introduziu, ele recebeu uma palavra e ele está vivendo essa palavra. Ele disse aqui, né, irmãos, ele deu testemunho, ok? Então, o que acontece? Muitas das vezes, nós temos a oportunidade de vivermos coisas extraordinárias da parte de Deus, porque as coisas extraordinárias da parte de Deus é acesso a qualquer pessoa que crê em Jesus Cristo. Por que não recebem? E aqui, nós temos uma sunamita que além de ela discernir, ter percepção, o que ela faz? Ela toma uma atitude sem esperar nada. Ok? Ela toma uma atitude. Quantos aqui precisam de um milagre hoje? Vou repetir, só tem 2 pessoas. Vou repetir que às vezes você peguei você de surpresa. Quantas pessoas estão esperando um milagre de Deus? Hoje. Hoje. Então presta atenção nessa mulher. Ela pega, ela reconhece. Reconhecimento é um talento, viu, gente? Reconhecimento é de gente inteligente, de gente atenta, esperta. Ela reconhece aquele santo homem de Deus e diz para o marido assim, ó, vamos fazer para ele um lugar para descansar. O que ela faz? Um quarto junto a um muro. Aqui está os tijolos, né? Representar um muro. Aqui tem um quarto, uma escrivaninha aqui, só faltou a cadeira, posso colocar para você. Mas aqui tem um quarto. Isso aqui é importante no final. Presta bem atenção. Isso aqui é muito importante no final. Então, está aqui um quarto. Ela reconhece e fala para o marido, vamos fazer um investimento, vamos gastar um din-din para fazer um quarto para o profeta. Quanto que é para fazer um quarto assim legal para um profeta descansar? Diga aí um valor, irmãos. Bora, gente, diga aí um valor. Quanto? 100 mil. Quem falou 3 milhões? Alguém falou 3 milhões? 13 milhões. Isso é importante, você está dizendo. Bora, gente, quanto que é para fazer um quarto? 3 milhões. 3 milhões. Imagine você, desculpa aqui, tá, gente? É uma brincadeira, tá? Imagine você, que a pessoa reconhece a santidade, a vida de Deus no homem, e fala assim, vamos preparar um quarto, e você faz um quarto de 100 mil para o profeta. Quanto que dá para fazer um quarto de 100 mil, irmão? Você vai lá no Cans Home, compra umas madeiras, uns negócios. Nem a cama é 100 mil. Vai ter que dormir no chão gelado mesmo. Escute bem. Aí a irmã falou 13 milhões. Um quarto de 13 milhões é chica na Manás. Mas vamos lá. Ela faz um quarto para o profeta. Nós lemos o texto. Ela faz o quarto para o profeta. E aí a Bíblia diz que sempre ele passava por ali e comia o pão. Ele sempre passava por ali, tomava o leite dele. De repente fazia ali uma galinha caipira com piqui. Estão comigo ou não? Né? Fazia ali um churrasquinho. Vou falar uma coisa para você.
aquele momento ali daquela irmã desperta cada um de nós para as ações que nós temos na direção daqueles que representam a Deus, daquilo que esperamos Deus fazer. Porque você conhece esse texto, você conhece essa história. A Bíblia diz que aquela mulher prepara e o profeta fala assim: meu Deus, é muita bondade. Será que ela quer que eu fale com alguém? Será que ela quer que eu fale com o rei? Porque o profeta tinha acesso ao rei. Será que ela quer que eu fale com o comandante do exército? Ele tinha um acesso ao comandante do exército. Às vezes, ela tinha alguma briga com o vizinho, alguma coisa. Vou mandar o exército de Israel para resolver o problema. Ele tinha tudo isso, aquele profeta. Ela deu uma resposta poderosa. Ela disse assim: eu já moro no meio do meu povo, eu não preciso de nada disso. Meu Deus, isso é poderoso demais. Por que isso é poderoso? Porque todas as nossas ações não têm exigência do outro. Eu estou fazendo isso por causa do Deus de Israel. Eu estou fazendo isso porque você é um santo homem de Deus. Eu estou fazendo isso porque você transporta a glória de Deus. Mas você quer que eu faça? Não, eu já estou bem. Eu vivo no meio do povo de Deus. Tenho meu casamento. O profeta não fica em paz. Ele diz assim: vê lá se essa mulher está precisando de alguma coisa. Deve ter alguma coisa. Imagine, você está passando aqui, tem um cafezinho pronto. Tem um pão de queijo pronto. Uma vitamina de abacate. Um shake de proteína. Com chia, com maçã, banana. Você tem ali uma canjica. Meu irmão, você começa a ficar incomodado. A dívida está ficando muito alta. Aí ele chama o servo e fala assim: deve ter algo que eu preciso fazer por essa mulher. Deve ter algo. Ele diz assim: ela não tem filho. Ela não tem filho. Naquela época, uma mulher de uma família não ter filho é algo absurdo. É fora da realidade. E o profeta chama ela. Quando o profeta chama aquela mulher e coloca diante dela uma palavra, ele diz assim: daqui um ano você terá um filho. Vou repetir, daqui um ano. Vou repetir, daqui um ano. Como profeta, daqui um ano. Como profeta, daqui um ano. Daqui um ano. Daqui um ano. Eu profetizo sobre a sua vida. Deus vai escancarar uma porta na tua direção. Daqui um ano. É um ano. É o tempo do Senhor na tua direção. Um ano. Um ano. Tem alguém para dizer amém? Eu recebo essa palavra. Qual é a reação dela? Não mintas para mim. Aí é que está o nosso estado do espírito. É que a gente pensa que Deus não pode mudar circunstâncias. Qual é a situação daquela mulher? O marido dela era velho, idoso. De repente nem fazia mais aqueles negócios. Como? Para Deus tem alguma coisa impossível? Tem alguma coisa impossível? Sabe por que muita coisa Deus não fez na tua vida? Estado de espírito. Já foi, já passou, não dá mais tempo, não vai acontecer. Se o teu estado de espírito negar a ação de Deus, o máximo que você vai ter que carregar na tua história é frustração. Que nada tem a ver com o céu, nada tem a ver com a igreja, tem a ver com o teu estado de espírito. Porque estado de espírito é uma construção todos os dias. Eu tenho que ouvir quem fala de fé. Eu tenho que
estar com quem tem a vida de fé. Eu tenho que estar em ambiente que fala das coisas sobrenaturais, porque é muito bom viver isso. Meu irmão, essa matemática, 1 mais 1 é 2, está fora da tua realidade. Eu quero dizer que 1 mais 1 não é 2 para você, é 12, é 24, é 100, é 1000. Mexeram aqui no meu microfone aqui, ó. Botaram o som de lata. Botaram o som de lata bem na hora que eu estava. Ei, irmão, tira o som de lata aí. Vocês estão comigo ou não? Essa matemática de Deus é diferente. Mas quem está com esse estado de espírito dizendo assim, não minta para mim, isso não vai acontecer, isso, já perdeu a bênção. Não perca a bênção. Por isso que toda vez que chega na tua direção uma palavra de vida, meu irmão, mergulhe. Se jogue. Porque você pode anular uma vida. E você pode anular todos que estão atrás da tua vida. É por isso que nós temos muitos homens que eram de Deus, frustrados, desviados, desistidos. Estado de espírito. De que, achando que Deus não pode mudar a circunstância. Olha, irmãos, esses tempos atrás, eu não me lembro onde eu assisti. Um rapaz, um jogador de futebol americano, o sonho dele era jogar no profissional. Ainda está com som de lata, viu, irmão? O sonho dele de jogar no profissional era um sonho dele, mas ele já estava ficando velho. E todas as oportunidades ele tinha perdido. E ele, irmãos, num momento da vida dele ali, ele conheceu uma irmã, uma tenente do exército americano. A menina era crente. Está no Netflix, viu? Eu acho que está no Netflix, ou Disney Club, sei lá onde é que está. E aí, irmãos, ele ficou assim, namorando com ela. E aí, ela tinha um filho especial do namorado que ela teve no passado. Um filho especial, um menino precisa de uma atenção. Mas ele se apaixonou por ela. E ela não queria namorar com ele de jeito nenhum. Mas, no final, se entenderam, casaram, foram morar juntos, passando um maior perrengue financeiro. Mas ela era crente, irmãos. Falei, essa história acabou, porque essa mulher é crente. Tem alguma mulher crente aqui? Tem alguma mulher crente aqui? Mulher de Deus. Tem alguma mulher chica na Manás aqui, irmãos? Feliz é o marido que casou com você. Porque, desculpa aqui, se seu marido é um miserável, você vai fazer a diferença na vida dele. Porque mulher que é crente, meu irmão, homem se transforma. Agora, mulher que é cheio de nhenhenhen, só o sangue de Jesus. Escute bem. A menina falou assim, vai dar certo. Vai acontecer. Vai dar certo. Não desista. Não desista, vai dar certo. Irmão, final da história. Este homem, depois de velho, foi jogar no profissional e se transformou num astro do futebol americano. Está no Netflix, irmão. Eu chorei. É aquele ator que fez o Shazam. Aquele cara que fez esse filme. Meu irmão, eu chorei. Porque o mundo está reconhecendo que o povo que é de Deus, a história é diferente. Tem alguém para dizer amém por essa palavra? Aí essa sunamita, ela faz um quarto, ela gasta dinheiro, ela investe recurso. E o profeta passa ali, ela abençoa o profeta sem querer nada. E aí quando o profeta libera uma palavra, porque essa palavra liberada é a promessa que cada um de nós recebemos. Eu quero te dizer, Deus tem uma palavra de promessa para você, Ele vai cumprir na tua vida. Tem alguém para dizer amém? Aí aquela mulher, mesmo com as circunstâncias que acontecem depois de um ano, o texto diz, nasce o filho. Nasceu aquele menino, pastora Fernanda, aquele menino correndo no quintal, e o pai dele lá na fazenda, ele corria lá na fazenda, porque eles tinham grana, tinha dinheiro, ele andava de jumentinho, ele andava de cavalo, ele andava de camelo, ele pulava no córrego, ele pescava, o menino vivia brincando e correndo, e aquela mãe, né? Aquela mãe coruja, meu filho, isso aqui foi uma palavra do profeta, isso aqui foi o resultado de uma palavra profética, isso aqui foi uma promessa de Deus, se cumpriu na minha vida.
A minha pergunta para você é: quando aquela mãe viu aquele menino correndo daquele jeito, o que ela lembrou? O que ela lembrou, irmãos? Lembrou de um sonho. Qual era o sonho daquela mulher, irmãos? Que o Geazi discerniu? Qual era o sonho daquela mulher? Era o filho. Como é que ela recebeu? Depois de uma palavra profética, uma promessa liberada. Amém desse cá? O que aconteceu? O sonho daquela mulher se realizou. A promessa fez com que se unisse aquilo que estava no coração dela, que ela não contava para ninguém. E fez com que o profeta trouxesse à existência aquilo que estava morto. Veio o sonho e aquele menino agora passou a ser a alegria daquela casa. Eu posso ouvir amém? Um belo dia, o menino dá um grito. Ai! Minha cabeça. O que a gente faz quando os meninos estão tudo melequento, com cocô, dizendo que está com dor, está com isso, com aquilo? O que a gente faz? O que a gente faz, irmãos? Falar com a sua mãe. Não era para você responder, porque aí denuncia você, né, irmão? Azar, vai lá procurar a sua mãe. E aí, irmãos, ele fala para a mãe. A mãe pega aquele menino e aquele menino morre. E agora eu começo a pregar. O menino morre. Morre o menino. Presta bem atenção no que eu vou te dizer, irmão. Em nome de Jesus, presta muita atenção no que eu vou te dizer. Quando aquele menino morre, aquela mulher tem uma atitude, meu Deus do céu. Olha, dá até para pregar. Eu quero pregar em conferência de mulher, que eu vou falar só dessa sunamita aqui. Essa mulher é top demais. Essa mulher, ela pega aquele menino morto, põe na cama. Qual é a cama que ela colocou, irmãos? Não, ela botou no quarto do marido, botou lá na cama deles, onde é a cama dele. Não foi, irmãos? Sim ou não? Onde ela colocou, irmãos? No quarto do profeta. Está lá um menino morto. Ela vai e fala para o seu marido assim, me dá aí um jumentinho e tal, que eu vou ali. Você vai aonde? Eu vou ali. Mas você vai fazer o quê? Não, eu vou ali resolver o negócio e já volto. E o menino está bem? Vai. Vai tudo bem. O menino estava morto, irmãos? A Bíblia diz que ele estava morto. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Deus já te deu alguma coisa que depois morreu? Bora, gente. O que Deus te deu e que morreu? Ou tipo assim, te deu, daqui a pouco você perdeu. Eu sei que a maioria que está aqui já teve esse sentimento. E o sentimento que a gente tem é assim, é um desespero. Porque a gente é abalado na fé. E quando a gente é abalado na fé, porque eu sei, porque eu passei 2 semanas sem dormir direito, abaladíssimo. Porque é muito difícil para nós cair em mãos erradas. Colocar confiança, ser displicente. A gente passa um sufoco. E aí a gente fica meio desorganizado na saúde, desorganizado nas reações. A gente fica procurando, meu Deus, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer. E você tem essa atitude. E é muito difícil, irmãos, é muito difícil. O que não pode acontecer nesse momento é passar pela sua cabeça ou pelo seu entendimento de que aquela circunstância, ela acabou. Não pode. Nenhuma circunstância que Deus está envolvido termina no momento que você acha que acabou. Essa mulher,
Ela sabia que o filho estava morto. Morreu o quê? A promessa. Morreu a promessa e morreu o meu? Aí ela, o que ela faz? Ela vai na direção de um santo homem de Deus. Quando ela chega diante do homem de Deus, ela encontra no caminho algumas pessoas e pergunta: vai tudo bem? Tudo bem? Vai tudo bem? Vai tudo bem? Vai tudo bem? Vai tudo bem? Estava tudo bem, irmãos? Estava tudo bem, irmãos? Vocês conhecem aquele texto que diz assim: chamar a existência as coisas que não são para que seja? Você, crente, deveria fazer isso. Olha, o dia que nós começamos o primeiro culto aqui, não tinha nem esse canto aqui, era só essa primeira fila aqui, ó. E essa segunda fila aqui, ó. Mas a gente foi lá na loja, lá, comprar essas cadeiras, nós compramos 330 cadeiras. Aí, uma certa pessoa, não posso falar o nome, disse assim: apóstolo, mas tem tanta cadeira. Eu falei: está faltando. Porque Deus vai nos entregar uma multidão como as estrelas do céu e a areia da praia do mar. Tem alguém para dizer aleluia, glória a Deus, amém, aleluia? E aí, o que nós pensamos naquele dia? Ah, não, vai dar sim, porque a gente vai ter 3 cultos, 4 cultos. Glória a Deus, irmãos. Então escute bem. Na sua cabeça, chama a existência as coisas que não são, para que sejam. Chama a existência. Tem coisas que Deus vai simplesmente dizer para você: não, tá bom. Deus disse: não, tá bom. Mas tem muita coisa que Ele já disse sim. Toma posse. Deus tem portas que Deus está dizendo sim para você. Não desista por causa dos intempéries, por causa da circunstância. Quando aquela mulher chega diante do profeta e diz assim para ele: eu te pedi algum filho? Eu te pedi algum filho? Ela tinha pedido um filho, irmãos? Ela tinha pedido um filho, irmãos? Quem foi que deu aquele filho para ela? Quem foi que deu, irmão? Foi Deus que deu. Aí o profeta toma uma atitude assim, rápido. Pega o seu bordão, Geazi, vai lá e coloca sobre o menino. Vai ficar tudo resolvido. Resolveu? Resolveu, irmãos? Não resolveu. Ele volta e fala assim: ó, profeta, não deu certo não, o menino não ressuscitou não. Ele vai na direção, junto com aquela mulher, lá naquele quartinho. E quando chega lá, irmãos, a Bíblia diz, você pode ler o texto, que ele começa a andar no quarto, ele sopra sobre o menino, ele ora ao Deus de Israel, ele fala, tem todo um processo ali, ó. Estava dando certo, irmãos? Pode olhar o texto, não estava dando certo. Eu quero te dizer, irmão, se você não desistir daquilo que Deus prometeu, mesmo sem resposta, você vai ver um milagre de Deus. Você vai ver um milagre de Deus. Tem algo que está aí dentro de você que é impossível. Eu quero te dizer, é isso que Deus gosta, quando você acha que é impossível. O ensino aqui hoje é: insista, persista e não desista. Pastor Jacob, uma igreja que sonha, uma igreja que toma posse das promessas, é uma igreja forte. Por que ela é forte? Porque ela é uma igreja que tem resposta das suas orações. A fé vai lá em cima. Quanto mais você tiver resposta daquilo que você colocou, a sua fé, buscando a Deus, orando, quando você tem a resposta, você vai saber quem fez isso. Foi o Deus eterno. Aí o profeta entra no quarto, ele faz um ritual, ele se frustra porque ele sopra sobre o menino não ressuscita. Ele deita sobre o menino não ressuscita. Ele fica andando no quarto, o quarto profético, o quarto do milagre.
O quarto que foi colocado ali, recursos, ofertas. Nós precisamos entender sobre a atitude na direção do milagre. Ah, meu Deus. Lembra do texto de Malaquias, quando ele diz: fazei prova de mim. Fazei prova de mim, se eu não abrir as janelas do céu. Lucas capítulo 6, verso 38. Dá, e vos será dado. Irmãos, aqui é um quarto de um entendimento muito amplo. Quanto mais você faz na direção de Deus, você sela uma promessa que o Senhor vai fazer na tua vida, no teu futuro. Tem alguém para dizer amém? Olhe para trás, quem era você, e veja no futuro o que você vai ser. Sabe por quê, irmãos? Porque toda palavra liberada e toda atitude de honra no altar vai se transformar num sonho realizado. Escute bem. Aí a Bíblia diz que o tempo determinado, com a morte daquele menino, o profeta ali diante da criança morta, aquela criança ressuscita. Quando aquela criança ressuscita, Adriano, ele chama a mãe e diz assim: olha aqui o seu filho. Esse filho aqui que Deus te deu, ele não vai morrer. Esse sonho aqui, ele não vai morrer. Porque os seus atos nunca vão ser esquecidos diante do Eterno. Eu me lembro, eu vou ter que expor aqui o pastor e a pastora, tá, gente? Vou expor eles aqui agora. Tem que expor porque fazer o quê, né? Eu me lembro uma vez, eu cheguei para esse casal e disse assim: olha, preciso de você, varão, mas não tem dinheiro para pagar, não. Ele foi gastando as economias que ele tinha. E foi gastando. Varão, ó, entrou 50 mil, toma aqui de salário. Quem aqui sobrevive no Japão com 50 mil? Não tem como? Então, melhor pessoa para falar de economia, então, é o Jacob, porque ele sobreviveu. E usando Nike. Escute bem. Escute bem. E tantas outras vezes. Morava no como é que é o nome daquele negócio? Um quiosque, não. Um kitnet. Só dava ele e a pastora Fernanda, aí veio o Azaf para ocupar mais espaço que já não tinha. Trabalhando na igreja. O que é que eu vivo hoje? É certeza, Amanda, que são ofertas de honra na direção do Eterno.